Olá, tudo certinho? Aqui é a Nicole e eu vou apresentar sobre a gametogênese masculina pela disciplina de Embriologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O sistema reprodutor masculino. Então, o que a gente pode falar do sistema reprodutor masculino é que ele ocorre nos testículos. Então, nos testículos vai ocorrer a produção de espermatozoides. Os testículos são envoltos por um saco de proteção, que é o escroto. Então, em um escroto temos dois testículos. Os testículos, ele tem dentro uma rede de canais onde vão ser formados os espermatozoides nessas redes de canais. Depois eles vão passar pelo epidídimo, canal deferente. Logo após, junto é pego o líquido da vesícula seminal, passando pela próstata, levando assim através da uretra até chegar no pênis. Então, os testículos, eles são compostos por essa rede de canal que a gente vê internamente. Isso é um esquema de como é internamente dentro de um testículo. A gente consegue analisar que ele é cheio de tubinhos nessa trama. Essa trama são os túbulos seminíferos. É na parede desses túbulos que serão produzidos os espermatozoides. Assim que eles saem para a luz do tubo, eles passam pelos túbulos retos, depois pela rede testicular, pelos ductos eferentes, que fica no epidídimo, e por fim no canal deferente, indo através de uma rede, de um canal até chegar no pênis. A espermatogênese. Naquele desenho à esquerda superior, a gente consegue ver um esqueminha dos testículos internamente, e a gente vê nessa figurinha que a gente pegou um dos tubinhos e fez um corte transversal, e é o que a gente enxerga nessa microscopia do aumento de 40 vezes. E de um pedacinho, de um retângulo, a gente vê ainda mais macro no esquema ao lado, no ladinho direito, no esquema aumentado de como é que funciona essa espermatogênese nesse tubo. Então, a gente consegue ver que existem células-tronco, tá? Nesse tubo. E elas existem dois tipos de células-tronco. As células-tronco que vão se replicar, então elas vão estar a todo momento fazendo mitose, e a célula-tronco que vai começar a se diferenciar em espermatogônia. E é essa que a gente vai focar, porque é nessa espermatogônia que começa a espermatogênese. Então, a espermatogônia, ela tem dois N's, então é com duas cargas, então é um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai, então tem dois, com duas cargas. Então, cada cromossomo, ele é duplo. Depois a gente vê um pouco mais embaixo o espermatócito primário. Então, esse espermatogônia, ela passa por uma intérfase e vai para o espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele continua com 2N, então tem um do pai e um da mãe, só que agora ele aumentou a carga genética dele. Então, no que antes ele era, cada cromossomo tinha uma carga de 1, agora cada cromossomo tem uma carga de 2. Esse espermatócito primário, ele passa por uma meiose primária, que vira o espermatócito secundário.
Então, o que acontece? Ele se divide agora. Então, antes ele era uma célula, agora virou duas células mescladas, tá? É o que acontece na meiose 1. Há esse crossing over. E aí a gente acaba tendo um material, um N, e duas cargas genéticas. Depois passa pela segunda meiose, chegando a espermátide redonda. Eu prefiro como espermátide redonda, mas pode ser espermátide jovem. Que agora, ao invés de ser duas, vão ser 4. Então, um N com uma carga genética. Depois ela passa por uma mudança física. Agora de parte meiótica, não corre mais nada, é finalização ali na espermátide redonda. E agora ela só passa por uma transformação conformacional de morfologia. Ela vira uma espermátide alongada, ela se alonga e começa a produzir o filamento do espermatozoide. Até que, por fim, a gente chega em espermatozoide. Essa mudança de espermátide alongada para espermatozoide é chamada espermiogênese. Ocorre uma espermiação. E todo esse processo é chamado de espermatogênese. E no meio desse esquema, a gente consegue ver uns núcleos avermelhados. Essas são as células de Sertoli. A gente vai falar um pouquinho mais depois. E uma curiosidade é que no corpo humano, né, no ser humano masculino, óbvio, a espermatogênese masculina, ela demora 64 dias. Então, tu leva de espermatogônia a espermatozoide, tu leva 64 dias para produzir. E tu começa com uma célula, uma espermatogônia, e tu acaba com 4 espermatozoides. Então, uma espermatogônia gera 4 espermatozoides. Então, agora eu trouxe o esqueminha à esquerda, de novo, novamente, pra gente conseguir se situar. E eu trouxe imagens verdadeiras, realistas, de o que realmente a gente consegue enxergar em microscópio. Aí em cima à direita a gente continua vendo, é um corte, né, de testículos de camundongo, onde a gente vê o túbulo seminífero, aquela organização que foi citada anteriormente. Então, número 1 a gente consegue ver a espermatogônia, número 2 o espermatócito, número 3 a espermátide redonda, número 4 a espermátide alongada, que só mudou a conformação. Na letra S, as células de Sertoli. Na letra M, as células mioide pertubulares. E na letra L, as células de Leydig. A gente vai um pouquinho para baixo primeiro. No cantinho inferior direito, a gente consegue ver uma eletromicrografia do epitélio germinativo. E a gente vê direitinho que as espermátides redondas, assim como no esquema e nas figuras acima, principalmente na figura azul acima, a gente consegue ver também, que é o número 3, que duas espermátides redondas, elas são ligadas, então elas não têm a sua própria parede fechando elas, circundando elas. Elas são ligadas no citoplasma. Então, essa ligação é chamada de ponte citoplasmática. Depois, na direita, embaixo, de novo, ao ladinho da figura que aparece as pontes citoplasmáticas, a gente consegue ver muito bonito a imagem, o U sendo a espermatogônia, o M ali, aquela célula mais achatadinha, mais pavimentosa, coladinha no túbulo seminífero ali, no epitélio, no tecido. A gente consegue ver a célula mioide peritubular,
E aquela célula ali com um citoplasma mais branquinho, mas com bolinhas bem escuras, é a célula de Sertoli. Então, falar um pouquinho da célula de Sertoli. A célula de Sertoli, ela é muito importante. Ela sustenta e transloca as células germinativas, ela nutre as células germinativas e ela produz a proteína de ligação ao andrógeno, a ABP, Androgen Binding Protein, que concentra a testosterona no túbulo seminífero. Então, realmente, o papel da célula de Sertoli é extremamente importante. Depois, a gente fala um pouquinho também da célula de Leydig, que ela possui receptores para LH, então é o hormônio luteinizante, e ela também produz testosterona e um pouquinho de estrógeno, mas o principal fator aqui que a gente leva muito em consideração é a produção de testosterona. E por fim, desse slide, as células mioides peritubulares com o miofibroblasto, que são os filamentos de actina e as moléculas de miosina, para manter toda essa estrutura. Então vamos lá. Os espermatozoides. A maturação dos espermatozoides. Aquela espermiogênese, né? Que é o que eu falei. Era a diferenciação da espermátide para um espermatozoide. Então, a gente passa de uma célula parada para uma célula totalmente adaptada para fertilização. Então, no esqueminha em cima, aquelas 4 célulazinhas em amarelinho, meio marronzinho claro, a gente vê as principais modificações que passam as espermátides na espermiogênese. Então, ela passa de uma espermátide redonda, vai tendo alterações dentro das suas nas organelas, mudando também o formato dela. A gente começa a ter uma vesícula acrossômica, que depois gera o capuz acrossômico. Então, que no complexo de Golgi surgem vesículas com enzímas que resultam nesse capuz acrossômico, nesse acrossoma. E por fim, lá a gente tem todo bonitinho, feitinho, um espermatozoide com núcleo, com seu acrossomo bonitinho, com o corpo, né, com o flagelo do espermatozoide, que a gente vê ao ladinho. No cantinho direito superior, então, a gente consegue ver esse capuz acrossômico, essa meia-lua bem presente, bem marcado. E embaixo a gente consegue ver um corte do flagelo do espermatozoide de camundongo. Foi um esfregaço. E aí a gente conseguiu. Então a gente consegue ver bonitinho essa cabeça com essa parte mais clarinha, que é o acrossomo. Aí tem o flagelo, que é dividido em peça intermediária, depois na peça principal e por último a peça terminal. Aqui no esqueminha também a gente consegue ver as principais partes de um espermatozoide maduro. Então a cabeça com o acrossomo em volta e as peças intermediárias, principais e final. E aqui embaixo, como é elas na vida real. Então, é uma imagem de microscópio dessas peças, e a gente nota a diferença entre essas peças do flagelo do espermatozoide. Um pouquinho agora para entender mais essa parte hormonal de como é que funciona as coisas. Então, no hipotálamo, o hipotálamo vai secretar o hormônio liberador de gonadotrophinas, o GnRH, que ele vai atuar na hipófise,
que secreta o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante. As células de Sertoli, com a influência do FSLH, do folículo, do hormônio folículo estimulante, produzem a proteína de ligação do andrógeno ao andrógeno, o AABP, que concentra a testosterona nos túbulos seminíferos e que ativa a inibina, e a inibina ativada ativa e suprime a liberação desse hormônio folículo estimulante, respectivamente. E aí as células de Leydig são estimuladas pelo hormônio luteinizante LH e produzem a testosterona. E vai ser a testosterona que vai fazer o start, esse início da espermatogênese, com as características sexuais secundárias e junto com a libido. Então vai ser o principal agente aqui é a testosterona, que vai dar esse start na produção dos espermatozoides.